adjunto adverbial, ok? E aqui, adjunto adnominal. Olha só a diferença. Adnominal ligado ao nome. Adverbial ligado ao verbo. Só que nem sempre é ao verbo. O adjunto adverbial, ele pode vir ligado ao verbo. Ok? Então, por exemplo, comi muito. Muito modifica o ato de comer. O adjunto adverbial, ele pode modificar um adjetivo. Ana é bastante alta. O bastante aqui modifica alta. Alta é um adjetivo. E, por último, ele pode se relacionar a outro advérbio. Então, eu poderia dizer: José fala muito bem. O muito modifica o bem. Ou seja, bem é advérbio, alta é adjetivo e comi é verbo. Já o adjunto adnominal, ele se liga exclusivamente a substantivo. Ou seja, você tem que relacionar as funções sintáticas com os conhecimentos que a gente viu sobre as classes gramaticais. A gente falou sobre todas essas classes gramaticais ao longo deste ano, ok? Então, no substantivo, ele pode ser qualquer substantivo, que é o adjunto adnominal. O complemento nominal é que quando se liga a um substantivo, é sempre o substantivo abstrato. E ele possui natureza paciente, lembrem-se disso. Aqui, quando se liga a um substantivo abstrato, ele possui natureza agente, tá? Então, a Ana é inteligente. O A determina Ana. Poderia ser que a inteligente Ana passou no concurso. O A em inteligente seriam determinantes de Ana. Ué, por que inteligente, então, nessa construção não é? Porque aqui ele é predicativo do sujeito. Por que é predicativo do sujeito? Porque aqui eu tenho um verbo de ligação e eu tenho a atribuição. Eu estou atribuindo uma qualificação a ela. Então, adjunto adnominal só está relacionado a substantivo. Adjunto adverbial vem ligado a um verbo, a um adjetivo ou a um outro advérbio, ok? Para não errarem essa classificação aí. Tirei um print rápido. Deu tempo? Tirei um print aí rapidinho. Deu. Vamos. E vamos começar falando justamente das classificações, que são essas relações circunstanciais de que falei com vocês no início. Ou seja, no campo semântico, a gente determina o tipo de adjunto adverbial. O que isso significa dizer? A especificação do tipo de adjunto adverbial se dá a partir da noção que ele atribui. Então, adjunto adverbial de lugar. O adjunto adverbial de lugar, ele indica onde algo se encontra ou para onde algo esteja indo, ok? Não confundam com de onde veio. De onde veio é origem, tá? No tribunal, ajoelhou-se ante o júri e chorou. Então, ó, onde o indivíduo, ser, estava? No tribunal, lugar. Ajoelhou-se
onde? Ante o júri, de frente, ou seja, marca o lugar. Ele nasceu no fundo do Mato Virgem. Onde ele nasceu? No fundo do Mato Virgem, ou seja, indica lugar, ok? O modo. O modo vai indicar a maneira como algo foi feito, ele vai indicar como alguém se encontra. Então, quando eu falei ali, José fala muito bem, bem é a maneira como ele fala, tá? Vivíamos à toa. Vivíamos de que maneira? À toa, sem fazer nada. Pela fazenda andando alegremente. Alegremente indica o nosso estado. O estado também está relacionado ao modo. Então vivíamos de que fazendo pela fazenda andando, fazendo como que nós andávamos? De que modo nós andávamos? Alegremente, tá? Não se pode viver sem oxigênio. Não se pode viver de que modo? Repara que quando eu retiro o adjunto adverbial, para eu obter essa expressão como resposta, a pergunta retoma sempre essa expressãozinha que nomeia o tipo, que especifica o tipo de adjunto adverbial. Então, ó, qual lugar, onde, de que maneira, de que modo, ok? Nunca, jamais voltarei a essa hora. Quando? Nunca. Quando? Jamais. Quando? A essa hora. Para a ideia de tempo, é o quando. Naquela época, tudo era diferente. Quando tudo era diferente? Naquela época. Hoje, amanhã, depois de amanhã, anteontem, às 13 horas, ok? À tarde. De afirmação. De afirmação, ele traz convicção para a informação que você está apresentando. Então, ó, ocorreu o acordo. Ocorreu mesmo? Deveras. Deveras aconteceu com veracidade. Você está aumentando o grau de certeza daquilo, tá? Com certeza todos irão ao evento. Todos irão ao evento? Com certeza, afirmação. Você afirma isso? Afirmo deveras. Afirmo com certeza. Ou seja, você afirma com certeza, deveras. A ideia de afirmação aparece ali. Se eu tenho afirmação, eu tenho, obviamente, negação, que é o contrário. Não irei absolutamente a essa festa. Irá a essa festa? Não. Não. Por que você está negando, né? Então, esse não, ele está muito ligado à sua intenção. Não, nunca, jamais, absolutamente, de forma alguma, de forma nenhuma. Essas expressões, elas indicam a ideia de negação. Então, de forma alguma, farei uma coisa dessas. Você fará uma coisa dessas? De forma alguma. De forma alguma. Você nega realmente isso? Nego. Tá? Então, a ideia é justamente de você, na negação, anular a informação, trazer um lado negativo relacionado a ela. Intensidade. Ele aumenta a informação, né, do verbo, do advérbio ou do adjetivo. Ele, como o nome diz, intensifica. Essas flores são incomparavelmente belas. Ó, essas flores são belas. Quando eu digo essas flores são belas, eu estou dizendo uma coisa. Quando eu digo que essas flores são incomparavelmente belas, eu estou dizendo que pode haver outras flores belas, mas nenhuma se compara a essas flores. Ou seja, elas estão num nível de beleza muito superior. Belas, adjetivo, tá? Como come? Fico até meio envergonhada. Então, ó, como come? Esse como intensifica. Você está dizendo que a pessoa come muito, bastante. Fico até meio envergonhada. Meio envergonhada é um pouco. Um pouco é a intensidade. Isso mostra o quão envergonhado ou não o indivíduo se encontra, tá? De dúvida. O de dúvida não traz a certeza. Ele mostra você ali, às vezes, meio em cima do muro, ou se deve ou não realizar alguma coisa. Então, provavelmente, terei sucesso no jogo.
Ele vai ter sucesso? Não necessariamente. Mas ele tem, aqui, ele está na dúvida, mas a chance, segundo ele, de ele ter sucesso é muito maior do que a de ele não ter. Talvez o regulamento seja mudado. Talvez. O regulamento será mudado? Não necessariamente. Mas pode ser que sim. Ou seja, é uma possibilidade. Meio. O meio indica algo que consegue te tirar de um lugar para outro. Lembra, por exemplo, da expressão meio de transporte, tá? Porque aí você consegue associar. Então, ó, viajaremos de avião, andei a pé, ele anda a cavalo, ele anda de bicicleta, tá bem? Mande-me os documentos por um portador. Portador, ou seja, o portador é a pessoa que vai ser o meio para sair de lá e fazer chegar até aqui. Ou seja, o meio vai indicar essa ideia de locomoção, tá bem? Instrumento. O instrumento indica algo que você usa para a realização de uma determinada coisa. Então, ó, cortou a tesoura o papel. O que ele cortou? O papel. Com que objeto? O instrumento nos remete a essa ideia de um objeto sendo utilizado. A tesoura. Com a pá, ele aumentou o buraco na parede. Ou seja, qual foi o instrumento usado para aumentar o buraco na parede? A pá. Tá? Escreva uma redação a caneta. Você vai escrever qual é o instrumento, qual é o objeto que você irá usar para escrever a redação. Caneta. Então, a caneta, adjunto adverbial de instrumento, ok? Causa. A causa indica a origem de algo. Aquilo que originou uma determinada informação. Então, aqui, ó, o poço secou com o calor. Eu tenho o ato de secar e tenho o calor. Primeiro faz calor, depois seca. O calor faz com que haja a secagem do poço. Ele chorava de raiva e discutia por bobagens. Chorava de raiva. Qual é a origem do choro? A raiva. A raiva motivou o choro. Então, o que motivou o choro? A raiva. Discutia por bobagens. O que motivou a discussão? Bobagens. O que motivou a secagem do poço? O calor. Então, o que motivou é a origem, é o que originou, é o que causou, ok? Companhia é aquilo que vem junto a você ou que vem junto a um objeto que está com algo ou com alguém. Então, eles vieram com os avós. Na companhia de quem eles vieram? Na companhia dos avós. Sempre saio com a minha família. Sempre saio com quem? Na companhia de quem? Dormi com a minha mãe. Dormiu com quem? Na companhia de quem? Ok? Finalidade. A finalidade indica um objetivo, indica algo que você faz com um determinado fim, finalidade, tá? Ele viajou a negócios. Ele viajou com que objetivo? Com o objetivo de estabelecer negócios. Tudo farei para a minha felicidade. Farei tudo com que objetivo? Com o objetivo de atingir a minha felicidade. Ou seja, com o objetivo, com o intuito, com a finalidade. Ok? Assunto. Assunto é sobre o que ou sobre quem eu estou falando. Falávamos sobre futebol. Falávamos sobre que assunto? Sobre o quê? Sobre futebol. Ele se especializou em cardiologia. Ele se especializou em que assunto? Em cardiologia. Tá? A professora
deu aula sobre modernismo. A professora deu aula sobre que assunto? Sobre modernismo. De matéria. A matéria vai indicar algum elemento que foi usado em um determinado item, em um determinado objeto, em uma determinada comida, em um determinado material. O telhado era feito de zinco. O telhado era feito de que matéria? De madeira, tá? Pão se faz com trigo ou com milho. Pão se faz com que matéria? Com trigo ou com milho. Ou seja, é a matéria, é o material. Matéria seria o material, aquilo que eu sou capaz de usar para produzir outra coisa. Ou seja, é algo que está contido em um determinado elemento, tá? Concessão. A ideia de concessão é uma ideia contrária, porém é uma ideia contrária que está permitida dentro da informação. A despeito da sua má vontade, vencemos o jogo. Ou seja, vencemos o jogo é uma ideia positiva. E havia dentro da equipe alguém que estava com má vontade, que não queria jogar, que estava fazendo tudo de qualquer jeito. Então, mesmo com a má vontade dessa pessoa, nós fomos capazes de vencer o jogo. Em que pese o mau tempo, viajaram, ou seja, viajaram com um bom tempo ou não. Viajaram, estava com mau tempo, mesmo estando com mau tempo, ainda que estivesse com mau tempo. E aí, ó, independente disso, ou seja, abre uma concessão, a pessoa concede aquela informação. Daí vem o concessão. É interessante de a gente pensar que aqui a gente viu 15 classificações e a gente poderia abrir outras. Por exemplo, eu falei para vocês do adjunto adverbial de origem, porque o adjunto adverbial vem da classe dos advérbios, e assim como a classe dos advérbios é uma classe aberta, isso permite a nós diversas outras classificações. Então, eu falaria assim, ó, vim da Bahia. Veio de onde? Origem. Adjunto adverbial de origem. Comprei uma blusa... você comprou uma blusa? Comprei por R$50. Comprei por R$50. Por R$50 estabelece para mim o preço, o valor. Então, adjunto adverbial de valor nessa construção. Por R$50. Comprei por R$50, tá? Ou seja, há a possibilidade de a gente ir encontrando outras nomenclaturas dependendo sempre do contexto. Essas aqui são as clássicas, aquelas que a gente vê nas gramáticas, aquelas que a gente escuta nas aulas com frequência, tá bem? Mas isso não impede que outras nomenclaturas sejam apresentadas, como essas, por exemplo, que eu acabei de apresentar a vocês. Então fiquem atentos na hora de realizarem uma determinada questão sobre esse assunto, tá? Bom, condição. Condição, ela mostra algo que foi imposto para que determinada informação se concretizasse. Só publicarei o livro mediante contrato. Então, olha só, eu impus algo, cria um contrato e eu publico meu livro. Sem que tire o passaporte, não viajará. Ou seja, para viajar, eu imponho que haja passaporte. Conformidade. Conformidade, eu pego algo que está de acordo com o que alguém apresentou. E aí eu trago para responsabilizar esse alguém ou essa outra fonte, tá? Então, segundo o regulamento, estimulante não é permitido. Ou seja, a pessoa chegou lá e eu falo, olha, não é permitido estimulante, mas não sou eu que estou dizendo. Isso é o regulamento. Eu responsabilizo o regulamento, eu jogo a responsabilidade para eles. Vocês fazem uso disso daqui na redação? Quando vocês trazem um discurso de autoridade, então, segundo Platão, conforme Aristóteles, tá bem? Essas construções em que vocês responsabilizam um determinado pensador com a informação que vocês vão trazer logo a seguir. Pela lei,
embriaguez no trânsito é delito grave. Então, ó, embriaguez no trânsito é delito grave, mas isso quem diz não sou eu, Felipe. Isso quem diz é a lei, ou seja, eu estou responsabilizando a lei por trazer essa informação. Então, na conformidade, eu jogo a responsabilidade para o outro e a trago, porque, obviamente, eu estou falando de acordo com o que o outro texto apresenta para mim. Então, ó, conformidade está de acordo, tem uma ideia de concordância, de você estar em concordância com a ideia que está sendo apresentada ali, beleza? Bom, vamos então resolver algumas questões sobre esse assunto. Vou querer a participação de todo mundo aí no chat, tá? Vamos pular o texto e vamos ver o enunciado inicialmente. As circunstâncias sublinhadas indicam, respectivamente, a ideia de. Então, a circunstância tem a ver com a questão semântica, são as classificações específicas. Respectivamente, na ordem. Então, ele quer saber qual é a opção que apresenta na ordem as circunstâncias. A colossal produção agrícola e industrial dos americanos voa para os mercados. Voa para onde? Se faz essa pergunta, tá? Com a velocidade média de 100 km por hora. Os trigos e carnes argentinas afluem para os portos em autos e locomotivas que uns 50 km por hora na certa desenvolvem. Bom, qual é a opção que vocês marcariam aí? A galera já está mandando letra D sem nem pensar, né? É lugar, meio e finalidade. Finalidade, meio e afirmação. Finalidade, tempo e dúvida. Lugar, meio e afirmação. Lugar, instrumento e lugar. Eu dei uma dica já ali da primeira para justamente vocês irem pensando. E a galera já está marcando a letra D aí sem nem pensar direito. Vamos rufar os tambores aí, Renan, por favor, para ver se a galera acertou. Ó, onde? Lugar. Com isso você já eliminaria a B e a C, ok? Os trigos e as carnes argentinas afluem para os portos. Afluem por meio do quê? Ou seja, o que leva os automóveis e as locomotivas, ou seja, meio. É aquilo que tira de um lugar e leva para o outro. Na certa, certamente, aumenta o grau de certeza em relação à quantidade de quilômetros por hora a que esses veículos são capazes de chegar. Ou seja, afirmação. Portanto, gabarito letra D, e vocês mandaram super bem, tá? Estão, ó, afiadíssimos em relação a esse conteúdo, com certeza. A ponte, a alternativa em que ocorre a adjunta adverbial de causa, ou seja, aquela em que há origem. Lembre-se disso, a causa é a origem, algo que motivou. Comprou livros com dinheiro. O poço secou com o calor. Estava sem amigos. Vou ao Rio. Pedro é efetivamente bom. Em qual opção nós temos uma construção em que o adjunto adverbial indica a noção de causa, ou seja, ele tem a classificação causal. Consequentemente, ele dá origem a algo, ele dá origem a uma determinada informação. A galera botou ali letra B. Todo mundo tá mandando letra B. Acho que... Dá uma subidinha aí, Renan, para ver se tem alguma outra letra diferente. Eu acho que todo mundo botou letra B. Ah. Não, mas esse D acho que era da questão anterior ainda. Vamos lá então rufar os tambores, por favor, Renan, para ver? Sim. O calor originou a seca no poço. Então, com o calor, adjunto adverbial de causa.
Perfeito, mandaram super bem. Se a letra D que apareceu ali era para essa questão, ó, vou ao Rio, indica o lugar. Vai aonde? Ao Rio. Então, adjunto adverbial de lugar, só para a gente, né, matar isso, porque se realmente a pessoa que mandou a letra D ali era para essa questão, mas eu acho que não. Acho que era da questão anterior. Então, ó, mais uma vez, parabéns, estão mandando super bem. Vamos para a próxima. Os termos de fadiga e de cansaço funcionam como? E aí na ordem, tá? Adjuntos adverbiais de modo, adjuntos adverbiais de causa, adjuntos adverbiais de causa e modo, respectivamente, adjuntos adverbiais de modo e causa, respectivamente, ou adjuntos adverbiais de modo e intensidade, respectivamente. Vamos ler o texto. Os ilhais da fera arfam de fadiga, e espuma franja-lhe a boca, as pernas vergam e os olhos amortecem de cansaço. Ou seja, de fadiga e de cansaço trazem consigo que noções circunstanciais? Qual é o gabarito que vocês marcariam aí? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E. Observem que a letra A e a letra B classificam os dois termos da mesma maneira. Da letra C até a letra E, já há uma classificação diferente para cada expressão. Então, tomem cuidado no que vocês estão marcando, porque pensem, é o meu dia do concurso, que eu marcaria, como eu marcaria, porque eu marcaria, tá? Bem, a galera tá mandando aí letra B, 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 B. Alguém mandou letra D, né? Adjunto adverbial de modo e de causa, mas a maioria está na letra B. Só uma pessoa mandou letra D. Vamos rufar os tambores, Renan, por favor? Letra B. Vamos lá. Os ilhais da fera arfam de fadiga. A fadiga dá origem a isso. A outra expressão, os olhos amortecem de cansaço. O cansaço dá origem a isso. Na letra D, a gente teria a ideia de modo. O modo indica como algo está, o estado de alguém, de algum ser. E indica também a ideia de maneira, a maneira como alguma coisa vai ser executada, vai ser realizada. Então não tem isso em nenhuma das duas expressões. As duas expressões indicam a origem. Uma é a origem de arfar e a outra é a origem de amortecer. Ou seja, elas permitem que alguma coisa aconteça. Ah, o cansaço fez com que eu amortecesse. O cansaço fez com que eu caísse, com que eu dormisse. Então, eu tenho ali algo que origina alguma outra coisa. Isso é a ideia de causa. A causa, ela é a origem de uma determinada informação, ok? Bem, vamos para a próxima. Questão 4, a gente vai pular o texto, vai ler o enunciado e volta aqui. No trecho mais lá, como aqui, o reality gera controvérsia. O termo destacado, que é o lá, foi utilizado para estabelecer uma ligação com outro termo presente no texto. Isto é, fazer referência ao. Ele faz referência no texto ao vencedor, ao poeta, ao mundo árabe, ao Brasil ou ao programa, tá? Bem, vamos ler o texto. O American Idol islâmico. Quem não gosta de Big Brother diz que os reality shows são programas vazios, sem cultura. No mundo árabe, esse problema já foi resolvido. The Millions Poet, o poeta dos milhões, líder de audiência no Golfo Pérsico, em The Millions Poet, líder de audiência no Golfo Pérsico, o prêmio vai para o melhor poeta.
O programa, que é transmitido pela Abu Dhabi TV e tem 70 milhões de espectadores, é uma competição entre 48 poetas de 12 países árabes, em que o vencedor leva o prêmio de 1,3 milhão de dólares. Mas lá, como aqui, o reality gera controvérsia. O BBB teve a polêmica dos coloridos, grupo em que todos os participantes eram homossexuais. E Millions Point detonou uma discussão sobre os direitos da mulher no mundo árabe. Bem, ao lermos esse parágrafo aqui, pegarmos esse período, considerando o contexto, esse lá retoma que elemento? Vencedor, poeta, mundo árabe, Brasil ou programa. O que vocês marcariam nessa questão? Mandem aí, letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E. Sobe um pouquinho aí pra mim, Renan, que eu acho que a galera já estava mandando enquanto eu estava terminando de ler. Todo mundo na letra C, né? Vamos rufar então os tambores, por favor, Renan? Mundo árabe. Por quê? Ele fala aqui que o programa passa em 12 países, e em 12 países do mundo árabe. Então, ó, lá no mundo árabe, que contempla esses 12 países, não é, né, diferente daqui, porque gera controvérsias também. E aí ele agrupa todos esses países em que o programa se passa. Portanto, programa não faz referência ali a um lugar. Brasil não é o lá, o Brasil é o cá. Lá, aqui no caso, né, que ele usou aqui. Vencedor não indica lugar, poeta não indica lugar. Você ainda poderia ficar na dúvida de mundo árabe, Brasil e programa, porque programa, dependendo, você poderia pensar lá no programa, mas na construção que ele tem ali também não indica. Portanto, você ainda poderia ficar na ideia de mundo árabe e Brasil, porque lá nos remete a lugar, e aí para você matar a charada somente pensando no contexto. Porque aí o aqui é o Brasil, aqui é o Brasil, você sendo leitor. Esse texto necessariamente é do Brasil, aí você só vai saber disso lendo o texto, porque o aqui poderia ser um outro país, e aí o lá poderia fazer referência a Brasil sem problema nenhum, tá bem? Ou seja, se fosse uma pessoa do mundo árabe escrevendo, o aqui seria com referência ao mundo árabe, e o lá seria com referência, muito possivelmente, a Brasil. Então, a gente precisa sempre considerar o contexto. O contexto é o todo, beleza? Bom, questão 5. Observe o adjunto adverbial destacado na frase e assinale a alternativa que o classifica corretamente. Cortei o bolo com uma espátula. Com uma espátula caracteriza um adjunto adverbial de companhia, um adjunto adverbial de matéria, um adjunto adverbial de meio, um adjunto adverbial de instrumento ou um adjunto adverbial de causa. O que vocês marcariam para essa questão? Reparem que você tem a expressão e você tem que classificar o tipo. Então pensem na circunstância que está sendo apresentada aqui. Qual é a circunstância? Tira e faz a pergunta para que você obtenha exatamente isso como resposta, tá? Faz a pergunta com esses elementos aqui para que você saiba qual a opção que você deveria marcar. Bem, a galera tá mandando D de dado, uma pessoa mandou B de bola, mas a maioria tá no D. D, é. Vamos rufar os tambores então, Renan, para ver o que a galera marcou, se tá certo ou não? Vai. Vamos lá. Cortei o bolo. Com que objeto? Com que instrumento? Com a espátula. Companhia é algo ou alguém junto de seu semelhante, tá? Então veio junto, é aquilo que está junto.
Matéria é algo de que outro ser é feito, está contido. É o material usado para a realização, para a produção de uma determinada coisa. O meio, ele vai mostrar uma ideia de deslocamento. Então, é algo que consegue tirar de um lugar e levar para o outro, fazendo uma ideia de locomoção. A causa indica, como a gente já falou, a origem. Beleza? Então lembra disso. Faz a pergunta que você consegue chegar à resposta por meio dessas opções. Essa é a melhor das estratégias. Você já tem 5 opções entre todas as outras classificações possíveis do adjunto adverbial. Então vai se fazendo. Cortei o bolo. Na companhia de quem? Não tem. Cortei o bolo. Com que matéria? Com que matéria com qual o bolo foi feito? Então o bolo foi feito com leite, com margarina, com trigo. Esses sim são os elementos que indicariam a matéria, tá? Por que meio? O meio seria pelo qual o bolo foi deslocado. Então levei o bolo de bicicleta, beleza? Então faz a pergunta que você vai chegar com mais facilidade a essas nomenclaturas. O instrumento é aquilo que você usa para a concretização de uma determinada ação. Então escreva a redação. Com o que eu vou escrever? Caneta. Beleza? Passeei num barco à vela. Como o barco se locomovia? Com a vela. A vela permite a ideia de locomoção. Então, instrumento. Tranquilo? Última questãozinha para a gente fechar esta segunda maravilhosamente bem, hein? Assinale a alternativa que apresenta um adjunto adverbial de finalidade. Finalidade, lembra disso, objetivo, intuito. Então se pergunta com que objetivo, com que finalidade, tira os elementos destacados e faz essa pergunta. Por fim, decidiram comprar a casa amanhã. Marcela e Daniela viajaram para Belém. Regina dedicou-se para a vaga na universidade. Finalmente se casaram. Antônio estudou com Pedro. Qual a opção que indica o intuito, o objetivo? Logo, finalidade. O que vocês marcariam? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? E a galera já está mandando aí unissonamente. Letra C. Todo mundo mandando letra C. Vamos rufar os tambores, Renan, para ver se a galera acertou, por favor? Cara, a galera hoje mandou muito bem, massacrou, amassou o material. Regina dedicou-se. Com que finalidade ela se dedicou? Com a finalidade de conseguir a vaga na universidade, com o objetivo de atingir, de conseguir essa vaga, com o intuito de conseguir essa vaga. Logo, perfeitamente, tá? Só pra gente fechar, volta comigo aqui no quadro. Não posso confundir adjunto adverbial com adjunto adnominal. Adjunto adnominal só se liga a substantivo, ok? As classes gramaticais que se ligam ao substantivo são o adjetivo, o artigo, e aí pode ser o artigo definido ou indefinido, o numeral, os pronomes adjetivos e as locuções adjetivas. O adjunto adverbial, ele está ligado a um verbo, a um adjetivo ou a um advérbio. E ele traz uma das noções circunstanciais, que são essas que a gente viu nas classificações, beleza? Havendo alguma dúvida, corre lá no meu Instagram, @FelipeMoraesProf, manda sua pergunta que na primeira oportunidade terei o maior prazer em poder ajudá-los. Belezinha? Beijo imenso para todo mundo, uma ótima segunda-feira, bom descanso, uma ótima semana e até semana que vem, para que a gente possa continuar aí praticando bastante sobre língua e a gente já começa na semana que vem com o período composto, beleza? Ótima semana, galera, valeu, tchau, tchau, Renan! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.